Começamos com a pergunta do Paulo, do bairro do Imbaré, aqui na cidade de Santos. Que Deus abençoe o nosso irmão Paulo no seu local de trabalho. Ele disse que estava conversando em seu trabalho e o tema era o dom de línguas. E houve ali um pequeno debate a esse respeito. E ele gostaria de saber do pastor se o Senhor Jesus Cristo falou em línguas estranhas. Nós queremos dizer ao nosso consulente que uma leitura da Bíblia neste particular mostra que Jesus era o doador. É aquele que batizava com o Espírito Santo, como disse João Batista. João batizou com água, mas aquele que vem depois de vós é mais poderoso e ele batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ora, se Jesus é o meio pelo qual as pessoas que pediam o batismo com o Espírito Santo eram ouvidas clamando a Jesus, e essa manifestação da indicação de que a pessoa havia recebido o batismo com o Espírito Santo, de acordo com Atos capítulo 1, eram umas línguas estranhas, não vemos por que Jesus precisasse falar línguas estranhas. De modo que não vemos assim apoio na Bíblia para essa colocação, Jesus ter falado línguas estranhas. Pelo menos na Bíblia não encontramos. Ele é o doador do batismo com o Espírito Santo, e ele batizava com o Espírito Santo. E as pessoas que eram batizadas com o Espírito Santo, por si mesmas, eram as que pronunciavam ou falavam em línguas estranhas. Isso temos também no livro de Atos, no capítulo 2, versículo 1, quando os discípulos foram recomendados a ficar em Jerusalém, até que do alto fossem revestidos de poder. E eles obedeceram a ordem. Ficaram no cenáculo orando, conforme nós lemos na Bíblia. E lemos mais no versículo 1 em diante do capítulo 2, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um vento, como um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Então esse versículo 4 do capítulo 2 de Atos mostra que esse dom do Espírito Santo, a pessoa ser cheia, ela manifesta para os que estão perto, falar noutras línguas. E a ordem aqui é indicada pelo Espírito Santo, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Então, Jesus é o doador do batismo com o Espírito Santo, mas que ele tenha falado em línguas, não temos conhecimento na Bíblia. A próxima pergunta é do Severino, da cidade de Praia Grande. Que Deus abençoe também nosso irmão. Ele pergunta ao pastor se existe algum texto bíblico que fala sobre as crianças serem arrebatadas com a igreja. Nós temos um caso realizado na Bíblia Sagrada que é do conhecimento geral de todos os crentes, quando os pais traziam seus filhos para que Jesus os abençoasse. E os seus discípulos começaram a impedir, achando que as crianças estavam causando dificuldade, atropelamento, para receber os mais idosos.
Então Jesus declarou, contrariamente aos seus discípulos: não impeçais que as crianças vinde a mim, porque das tais é o reino dos céus. De modo que Jesus está dizendo abertamente que as crianças, na sua idade, quando não estão usando ainda o uso da razão, são chamadas crianças inocentes, elas automaticamente estejam nessa idade, sem dúvida nenhuma que elas serão arrebatadas. São chamados de inconsciência, de erro, de pecado, a não ser de uma idade de 8, 9, 10 anos para cima, é que podem ter uma ideia de haver pecado e a sua consciência acusar. Mas no demais são crianças inocentes e podemos afirmar com segurança que elas serão arrebatadas. Agora, a colocação sobre arrebatamento, nós encontramos aqui na Bíblia Sagrada, em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 15, se dará. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos juntamente com eles nas nuvens, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Agora, aproveitando aqui o ensejo, uma criança que já tem 10 anos de vida não é conduzida por seus pais à escola bíblica dominical. É uma criança secular, companheiros de escola, e estão envolvidas em práticas contrárias à palavra de Deus. É uma questão que não abarca essa posição de crianças ainda inocentes que vão ser arrebatadas na época da ressurreição, porque estão em condições ainda sem o que nós podemos dizer imputamento ou imputação de pecado. Tanto é que Jesus disse: não impeçais de vir a mim, porque das tais é o reino dos céus. A próxima pergunta é da Isabela, aqui da cidade de Santos. Que Deus abençoe a nossa consulente Isabela. Ela quer saber aqui sobre a Trindade. Pastor, quais são as seitas que negam a Trindade? Seitas pela ordem que agem mais nesse campo, não apenas recusando a doutrina da Trindade, como pregando constantemente, mormente, quando se encontra alguém que querem abrir uma conversa, se for crente, a ponto de partida é a Trindade. Então eles têm um tipo assim de antipatia por essa doutrina, muito embora eles batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É um paradoxo negar a doutrina da Trindade e batizar de conformidade com Mateus capítulo 28, versículo 19, onde Jesus ensinou: ide fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Então aí está um só Deus eternamente subsistente em 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo.
Negar a doutrina e batizar em nome da doutrina é um paradoxo, um contrassenso que ficamos francamente admirados ou chocados. Agora, temos outros grupos que às vezes se dizem cristãos, mas seguem o que nós chamamos o unicismo. E um dos grupos unicistas de maior evidência porque, perguntará o acesso às igrejas evangélicas, considerando que possui um grupo musical muito bem preparado, digno de elogios, mas os pastores das igrejas não estão ligando para o fato de que esse grupo é um grupo unicista que nega peremptoriamente a doutrina da Trindade, chegando a dizer que a doutrina da Trindade é uma doutrina diabólica. Está no livro que eles publicam. E nós temos este livro. Ora, eu jamais convidaria um grupo semelhante para abrilhantar um culto que estivesse comprometimento com a doutrina que nós seguimos na igreja. Nós estamos oferecendo à igreja a oportunidade de amanhã deixar a igreja para tornar-se membro de uma seita. Temos a Igreja Pentecostal Unida, parece uma igreja evangélica. Igreja Tabernáculo da Fé, Igreja de Deus do Sétimo Dia, e há uma sucessão de igrejas que negam a doutrina da Trindade, são conhecidas como unicistas. Muito bem, a próxima pergunta é da nossa ouvinte assídua, a Rosi, do bairro Gonzaga, aqui em Santos, e o tema aqui é santidade. Ela pede para o pastor falar sobre santidade. Diz ela que uma irmã lhe falou que devemos andar em santidade o tempo todo, pastor. Realmente, esta senhora ou esta pessoa não está errada. Por que não está errada? Porque é uma recomendação bíblica. Na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, capítulo 1, versículo 15. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Versículo 16. Porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Corrigindo uma interpretação errônea que muitos adotam, não diz o texto, sede santos como eu sou santo. Aí seria impossível. Nós nunca podemos negar a nossa condição de pecadores. Em pecados me concebeu minha mãe, diz o Salmo 51, escrito por Davi. Somos pecadores. Agora, há uma distinção entre pecadores. Nós somos pecadores perdoados. E há pessoas que são pecadores impenitentes, não querem saber, e vivem uma vida fora dos propósitos de Deus, vivendo em pecado. Por exemplo, nós temos aqui na carta de Paulo aos Gálatas, que deve haver da nossa parte um tipo de subjugação da nossa própria carne com seus apetites. Como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos. Então nós temos que, paulatinamente, mortificar os nossos membros que estão sobre a terra para viver dentro de uma posição
que Deus recomenda: sede santos, porque eu sou santo. Santo não quer dizer pessoa digna de culto. Ninguém deve orar a santo. E se um cristão tem o título de santo, e houver pessoas que orem a ele, invocando a santidade dele, está errado, erradíssimo. Isso é heresia, que não deve haver igreja. Santo não é pessoa que faz milagres. Santo é uma pessoa que se separa para servir a Deus. Todas as cartas de Paulo são dirigidas aos cristãos das respectivas cidades, e Paulo os trata como santos, santificados em Cristo Jesus. Só que eram pessoas falíveis, que procuravam se afastar do pecado, mas não é que não tinham pecado, só que tinham o perdão e a purificação de seus pecados mediante a obra salvífica do Senhor Jesus Cristo. Então, cuidado com a palavra santo, para não aplicá-la fora do seu verdadeiro sentido. E não ser extremo de admitir que seja uma pessoa impecável, que pode receber oração por parte de outros irmãos, porque não é bíblico tal coisa. A próxima pergunta é do consulente Fábio, aqui da cidade de Santos. Que Deus abençoe o Fábio. Ele pergunta ao pastor sobre o texto de Jó, capítulo 1, verso 6. Ali fala sobre os filhos de Deus. Ele pergunta: quem são esses filhos de Deus citados em Jó 1, verso 6? Filhos de Deus que permanecem firmes, leais a Deus, são os anjos. Então vou ler aqui nesse versículo, capítulo 1, versículo 6. Vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Tem um cidadão aqui, uma pessoa fora do seu lugar. Não é o lugar de Satanás. Ele foi expulso do céu de acordo com Isaías 14, versículo 12 em diante. Hoje ele tem outro nome, que é Satanás, que é o diabo, e a Bíblia declara para nós estarmos quietos, quer dizer, preparados contra ele, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor de vós como leão, buscando a quem possa tragar. Não faça amizade com ele. Afaste-se dele e viva sempre sob o poder de Deus, para que ele não tenha entrado em sua vida. E nós temos então, paralelamente, nesse capítulo 1, porque eu admito que a pessoa que quando lê este versículo tem ideia de que se tratasse dos filhos de Jó. Mas os filhos de Jó são mencionados no versículo 18, do mesmo capítulo 1. Estando ainda este falando, veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do teu irmão primogênito. Então aqui está definindo uma condição diferente. Filhos de Jó. Não confundir com o versículo 6, que fala de filhos de Deus, que se trata dos anjos. A próxima pergunta também é da consulente Rosi, aqui do bairro Gonzaga. Ela quer que o pastor fale sobre a Igreja Universal. Pergunta ela se é uma seita, porque ela percebeu que eles são muito materialistas, pastor. Na verdade, a pendência desta igreja, que eu não diria uma seita, por respeito, mas que a sua forma de agir coloca em primeiro lugar o dinheiro.
Parece que esta igreja vive em torno do dinheiro. E essa, por exemplo, essa viagem que fazem para o Monte Sinai, para levarem lá a pedir a bênção de Deus pela prosperidade material, e às vezes vão viajam de avião e tem que fazer um depósito prematuro na própria igreja para pagamento das suas viagens. E chegam lá, vão ao Monte Sinai, não sei fazer o quê, e deixam lá seus pedidos de oração. Ora, meu Deus, que Deus é esse que precisa alguém ir atrás dele lá no Monte Sinai, porque ele não vem em busca da própria pessoa para atender a sua voz? Será que não leram Mateus capítulo 6, versículo 6? Quando orares, entra no teu quarto, na sua casa, deixa de gastar dinheiro à toa. E se for dinheiro, se viagem for para ganhar dinheiro, muito menos ainda. Entra no teu quarto, fecha a tua porta, ora o teu pai em secreto, e teu pai que vê secretamente te recompensará. Então não jogue fora seu dinheiro de uma forma antibíblica. E finalmente, sem querer menosprezar a igreja, mas o que nós vemos através de notícias, de televisão, de jornais, um culto como se fez há pouco passado, não sei se está fazendo de novo, culto de descarrego. Essa palavra descarrego é uma palavra empregada em centro de umbanda, de quimbanda, de candomblé, para aquele tipo de culto. Que lá se faça o culto de descarrego, admite-se, mas uma igreja evangélica, pelo menos se diz, fazer culto de descarrego. Eu já ouvi pessoas que estavam sentadas ao meu lado, que hoje eu vou num culto de uma igreja que é igual a esse culto aí ligado ao espiritismo, baixo espiritismo. E eu fiquei comigo, meu Deus, ele vai a uma igreja evangélica para o culto de descarrego. E concluindo, esse ensino que está sendo transmitido pela televisão, pelo rádio, do Bispo Macedo, que ele apoia a morte de recém-nascidos. Como é que dá o seu... O aborto. Pode fazer o aborto que está liberado. Isso aí é quase uma insanidade, porque quem lê Bíblia jamais poderá dizer uma coisa dessa. Primeiro que a Bíblia proíbe matar. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Não retribua o mal com o mal. Pelo Jesus falando no Sermão do Monte, capítulo 5 a 7 de Mateus. Como é que nós vamos dizer, à luz da Bíblia, que pode fazer o aborto porque não é pecado? Não cometa aborto na autoridade da pessoa que está falando, que você está cometendo um crime diante de Deus. Pastor, e aproveitando, e com relação a esse templo construído aí em São Paulo, uma réplica do Templo de Salomão, esse templo que está previsto a sua reconstrução, ele deve ser feito em Jerusalém, não é, pastor? Sem não dúvida. Fora de Israel, não é isso? Esse templo jamais poderia ser feito em São Paulo. Porém, eu vejo como dos últimos pormenores, porque fazer o templo, ninguém tem direito de determinar que só eles podem fazer, como acontece com o Templo de Salomão em Jerusalém. Pode-se fazer o templo em qualquer lugar. É o modelo de Salomão, lá em Jerusalém? Sim, mas qual é o problema?
Então a bênção de Deus não está no templo, a bênção de Deus está nos que entram no templo em vida santificada, e Deus ali abençoa. Pastor, aquela forma de realizar o culto, como nós assistimos na televisão, uma roupa de sacerdote judeu, o quipá na cabeça, isso é uma forma dos judaizantes de nossos dias, não é, pastor? Isso está errado. Qualquer igreja evangélica que permite que o seu pastor vista a roupa de sacerdote, que põe aquele quipá na cabeça, que põe a bandeira de Israel em determinado lugar visível para o auditório, e outros particulares como aquela o menorá, não é, pastor? Menorá, ela está saindo da sua posição exclusiva de cristão. Nós não somos cristãos judaizantes. Admiramos os cristãos. Segundo a Bíblia, no Salmo 120, devemos orar pelos judeus, diz a Bíblia Sagrada. É um povo perseguido, como nós sabemos, porém, isolar, eles tiveram um tipo de culto, nós temos outro tipo de culto. Eles viveram sob a lei, nós vivemos sobre a graça. De modo que o nosso modo de cultuar não tem nada a ver com o judaísmo. Qualquer pastor que dá uma qualificação da sua igreja ligada ao judaísmo, ele está fora da Bíblia Sagrada. Mormente quando um simpatizante de um país árabe, por exemplo, só estou usando o exemplo, entra num templo, vê lá uma bandeira judia, ou judaica, como queira, ele vai se retirar porque ele vai admitir aqui é um povo judeu, quando não é, na verdade, um povo judeu. Então vamos dizer, a casa de Deus é aberta para qualquer tipo de pessoa, de qualquer nacionalidade, desde que respeite o lugar.